A palavra de Deus diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Pai amado, fala-nos através da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem é o seguinte: o que acontece quando Jesus chega em uma vida? Nós estamos aqui diante de um milagre, dentre os muitos realizados pelo Senhor Jesus. E nós precisamos olhar para os milagres sob a ótica da missão de Jesus. Ou seja, a cura de um paralítico, de um cego, de um leproso, não era o objetivo primário de Jesus. Na verdade, os milagres eram meios que apontavam para um fim. E o fim é o plano de Deus para a salvação do homem. O alvo principal da vida de Jesus, dentro do qual os milagres se apresentam como elementos intermediários, como elementos de provocar atenção, o alvo principal de Jesus está expresso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19 e no versículo de número 10, que é dito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o alvo da vinda de Jesus. A Bíblia nos diz no Evangelho de João que o Senhor Jesus Cristo realizou muitos milagres mais, que se fossem escritos não caberiam nas páginas de um livro, mas estes que foram registrados de João, foram registrados para que nós pudéssemos crer em Jesus e, crendo nele, termos vida eterna. João 3,16 coopera para essa visão, aponta para essa visão de que o milagre, seja ele qual for, não era o objetivo maior. Jesus não era um curandeiro. E lá em João 3,16, que é chamado o coração da Bíblia, ou seja,
se todas as páginas da Bíblia se perdessem, se todos os 39 livros que compõem o Antigo Testamento se perdessem, se todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento se perdessem, se todos os livros de história, se todos os livros de leis, os 5 livros de leis, os 12 livros de história, os 5 livros dos profetas maiores, os 5 livros poéticos, os 12 livros dos profetas menores, os 4 evangelhos, o livro de Atos, as cartas pastorais, se tudo se perdesse, mas ficasse apenas o texto de João capítulo 3,16, o coração da Bíblia, a essência da Bíblia, o propósito de Jesus ainda estaria preservado. E lá é dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós precisamos olhar os milagres de Jesus com esse foco. Os milagres tinham o propósito de abrir os corações, chamar a atenção, despertar o interesse das pessoas para a mensagem de salvação. E é com essa intenção que eu quero, nesta noite, tratar com este belíssimo auditório e com aqueles que nos assistem pela internet, o que acontece quando Jesus chega na vida de uma pessoa. Jesus chegou em Cafarnaum, diz versículo de número 1, vindo de cidades da Galileia, capítulo 1, versículos 38 e 39. Jesus nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu a cidade de Cafarnaum para habitar, desde que foi expulso pelos nazarenos. Mateus capítulo 4, versículo 13. Cafarnaum, portanto, se tornou o quartel-general do seu ministério. O que Jesus fez aqui, nesta casa, na vida deste paralítico, Ele o faz na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa. A mensagem mais extraordinária, fantástica, incomparável, que alguém jamais pôde ouvir, é a mensagem que fala de Jesus. Quando Jesus entra em uma vida, Ele a transforma, Ele faz coisas maravilhosas, Ele abençoa, Ele faz tudo novo. Alguns sugerem que a casa onde Jesus entrou, está aí no verso 1, soube-se que estava em casa. Vários comentaristas apontam que teria sido a casa de Pedro. A presença de Jesus em uma casa atrai, assim como a presença de Jesus em uma vida chama atenção. O texto diz: Jesus entrou em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Onde quer que Jesus chegue, ele chama atenção. Ele não faz propaganda, ele não faz campanha de marketing, ele não coloca outdoor, mas a presença do Filho de Deus, a presença do bendito Salvador na vida de uma pessoa desperta atenção. Imagine aquela pessoa, uma vida desregrada, mergulhada na bebida, nas drogas, e um dia ouve o Evangelho, e o Evangelho que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem que é poderosa, é poder intrínseco, é como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra lá do texto, palavra dunamis, que deriva a expressão dinamite, é poder intrínseco, é o poder que cai no coração do homem, que cai no coração da mulher, e há uma implosão da vida velha, as coisas são colocadas de lado, o indivíduo muda não é por conta de uma lavagem cerebral, não é por conta de uma ideologia, ele muda porque o Evangelho é
poder de Deus para salvar. Meus irmãos e meus amigos, Jesus atrai pessoas de todos os tipos, pessoas doentes do corpo e da alma. Aqui está um caso interessantíssimo que é relatado também por Mateus, no capítulo 9, de 1 a 8, e por Lucas, no capítulo 5, de 17 a 26. Diz o texto que vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Mas o que eu quero chamar a atenção em primeiro lugar é que Jesus atraía porque ele anunciava a palavra. Anunciava a palavra. Está aí no texto, versículo de número 2. Jesus chegou àquela casa, ajuntaram tantos que ainda nem cabiam nos lugares junto à porta. E o que é que Jesus fazia? Diz o texto, versículo 2, que ele lhes anunciava a palavra. Culto, ele se constitui num conjunto de elementos. Tem o momento da adoração, tem o momento da oração, de agradecimento, de intercessão, como apresentamos ainda há pouco em favor do Maurício, em favor da Maria Clara, em favor das pessoas cujos nomes estão colocados nesta urna, centenas de nomes, mas há um ponto alto do culto. O ponto alto do culto é o momento da proclamação, é o momento da palavra, é quando nós nos aquietamos para ouvirmos o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. E Jesus então anunciava a palavra. A palavra de Deus tem o poder de transformar uma vida de dentro para fora. De dentro para fora. Essa semente bendita que cai no coração e que, em sendo recebida no coração da pessoa, começa a uma transformação de dentro para fora. A paralisia não é tão dolorosa quanto o câncer, nem tão repugnante quanto a lepra, nem tão fatal quanto a cólera, mas é uma doença que torna o paciente iminentemente desamparado. Há pessoas afetadas com a paralisia espiritual, que nunca caem em si diante dos seus pecados gritantes, mas permanecem inertes, permanecem paradas e sem o poder de decisão. O pecado escraviza, o pecado engana, o pecado cega. Há quantas pessoas mergulhadas no pecado, mas elas não têm noção da sua condição, não têm noção da sua condição danosa para aqueles que lhe cercam. Até que um dia o Evangelho, a mensagem cai, a mensagem pregada entra no coração, e então a visão espiritual é aberta. A cegueira espiritual é removida. E o indivíduo diz assim: meu Deus, se eu soubesse disto antes, se eu tivesse conhecido Jesus, se eu tivesse dado meu coração a Cristo, se eu soubesse que Jesus me ama e que perdoa os meus pecados. Meus irmãos e meus amigos, é vão esperar que pessoas com paralisia espiritual se voltem para Cristo. É missão da igreja trazer Cristo àqueles que estão muito desamparados na indiferença espiritual, para buscá-lo por sua própria vontade. Este homem paralítico, que o texto relata, por mais que ele tivesse o desejo de ficar curado, porque a presença de Jesus trouxe esperança, e então 4 homens se esforçam
para levar aquele paralítico à presença de Jesus. Eu vejo na figura desses 4 homens, cujos nomes não são citados, são anônimos na Bíblia, mas muito bem conhecidos na presença de Deus. Eu vejo nestes homens o papel da igreja, o meu papel, o seu papel. Quando nós desafiamos a igreja a que saia do comodismo, a que levante os seus olhos, como o bendito Salvador disse, para vermos que os campos estão brancos para a ceifa, nós haveremos de fazer o que estes homens fizeram. Nosso papel é colocar as pessoas diante de Cristo, porque quando nós as colocamos diante de Jesus, Ele faz o trabalho, Ele transforma, Ele abençoa, Ele abre a visão, Ele dá alegria, dá esperança e dá salvação. Mas eu aprendo aqui, irmãos, o que acontece quando Jesus chega em uma vida? A presença de Jesus gera fé. Gera fé. O texto diz que aqueles homens, pense nessa cena, a casa lotada, casas que eram feitas com cobertura facilmente removível, casa lotada. Eu não sei se você já entrou em algum ambiente superlotado de pessoas. Eu me lembro, uma ocasião, participando daquele grande movimento chamado Celebrando Deus com o Planeta Terra, realizado há uns anos atrás. Eu fui para o Rio de Janeiro para uma grande concentração dos evangélicos lá na Cinelândia. E eu não me lembro de ter visto tanta gente quanto eu vi naquele encontro. Tinha tanta gente, gente se apertando, e eu, valendo-me da minha não pequena estatura, quando eu me levantei na ponta dos pés para ver mais adiante, eu não conseguia voltar, porque fui exprimido, tanta gente, tanta gente. Imagine uma casa cheia, as pessoas superlotando aquele ambiente. De repente, começa a cair do teto algumas fagulhas de, alguma resíduo de telhado. Eu imagino aquele momento todo mundo olhando para o alto. E descendo por uma maca, vinha um homem e 4 deles segurando nas pontas e descendo aos poucos aquele paralítico. Mas o texto diz, no versículo 5, que a presença de Jesus pôde provocar no coração daquelas pessoas aquilo que ele viu. Jesus vendo a fé deles. Versículo de número 5. A fé remove montanhas. A fé nos dá disposição de arrastar montanhas. Marcos capítulo 9, no verso 23, o Senhor Jesus Cristo diz assim: tudo é possível ao que crê. Crer nos projeta na dimensão do impossível. O possível está na dimensão humana, mas o impossível está na dimensão de Deus. E a fé nos tira da dimensão humana e nos coloca na dimensão divina. Por isso Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, eles tinham uma fé que pode remover montanhas. E uma montanha de dificuldades e desencorajamentos que, de fato, eles removeram. Quando eles não podiam chegar perto de Jesus, eles subiram no telhado, carregando o seu fardo com eles, e tendo chegado logo acima do lugar onde Jesus estava, eles realmente arrancaram o telhado, talvez correndo o risco de causar perigo ou inconveniência aos que estavam lá embaixo, e desceram o paralítico com a sua maca
diante de Jesus. Eles adotaram um expediente que poucos teriam pensado e ainda menos tentado. Tão sincero era o seu desejo pela recuperação daquele amigo, e tão forte a sua confiança no poder e disposição de Cristo para satisfazer aquele desejo. E então, eles desceram aquele homem até a presença de Jesus. Jesus viu a fé. Eu não conheço o seu coração. Ninguém conhece o coração do outro. O marido não conhece 100% o coração da sua esposa e a esposa não conhece 100% o coração do marido. Os pais não conhecem 100% o coração do filho e nem os filhos conhecem 100% o coração do pai. Mas há alguém que conhece plenamente o seu e o meu coração. E Jesus olhou para aqueles homens e diz o texto, vendo-lhes a fé. Quando Jesus entra em uma vida, ele provoca a fé. A fé que nos habilita a vencermos obstáculos, barreiras. Quantos aqui, talvez, enfrentando dificuldades variadas, barreiras gigantescas, gigantes imensos, talvez uma barreira, um gigante dentro da sua casa, um casamento sofrível, uma família disfuncional. Talvez seja esse o seu gigante. Talvez o seu gigante seja um filho que enveredou pelo caminho das drogas. Talvez o seu gigante seja o esposo que dá sinais de traição. Há muitos gigantes que nós enfrentamos, mas eu quero dizer para você que a presença de Jesus provoca fé. A fé que tem a capacidade, no poder dele, de remover montanhas. Jesus chega. E o meu desejo é que nesta noite, para este belíssimo auditório, Jesus chegue na sua vida, meu querido ouvinte, como chegou na vida deste homem, cujo nome não é citado aqui. Não é uma parábola, são pessoas reais, que na eternidade um dia nós haveremos de conhecer. Então a presença de Jesus gera fé. Mas a presença de Jesus gera também solidariedade. Como disse, vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Se esse homem não fosse levado a Jesus, ele sozinho não poderia ir até Jesus. Solidariedade de quem sabia que algo extraordinário aconteceria pelo simples fato de colocar o homem paralítico diante de Jesus. A fé promove solidariedade. Uma pessoa egoísta, quando se converte de fato, ela se torna solidária. Solidária. Ela se torna aquela que quer compartilhar, que entende que quanto mais nós abençoamos, mais abençoados seremos. Aprende o princípio da generosidade. Há pessoas que são sovinas, verdadeiros mãos de vaca. Não abre a mão nem para dar até logo. Já ouviu essa expressão? Porque não conhecem o princípio bíblico. Bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Você quer ser abençoado? Aprenda o princípio que subjaz, que está escondido atrás da generosidade. E você vai descobrir algo extraordinário. A presença de Jesus provocou isto. Quantos estão comigo até aqui? Mas eu quero avançar. É interessante que muitas pessoas eram solidárias e se preocupavam em levar pessoas abatidas, problemáticas, até a presença de Jesus. Por exemplo,
Lá em Mateus 4, verso 24, nós lemos assim: a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Gente sofrida, gente abatida, gente enferma, gente debilitada no corpo, debilitada na mente, debilitada na alma. Há quantas pessoas que não têm deformidades no corpo, mas arrastam uma culpa mortal, arrastam uma insatisfação completa, porque o problema delas está dentro, não está fora. E para essas pessoas nós precisamos dizer aquilo que Jesus disse, o convite que Ele fez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Aquele texto de Mateus 11, 28, melhor traduzido seria assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, somente eu, e mais ninguém, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha a promessa que Ele faz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Problema na alma, problema no coração. Há quantas pessoas cansadas na alma, gente insatisfeita, vivem de alegrias transitórias, vivem de momentos, e quando se encontram sozinhas, o verdadeiro eu se manifesta, o que está dentro vem para fora. E quantos que dormem chorando e se perguntam: o que é que falta na minha vida? Como o jovem rico que foi a Jesus, rico, poderoso, um homem religioso até, mas vivendo um vazio existencial. Ele vai a Jesus e diz: Jesus, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: eu os guardo. E Jesus cita alguns mandamentos: não matarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe. E ele então diz o seguinte: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? É aquele vazio existencial que Leon Tolstói, o escritor russo, retratou da seguinte forma: há dentro do coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Nós não temos ideia das pessoas, da quantidade de homens e mulheres famosos, ricos e famosos, que desfilam com carrões, que têm uma mansão, e às vezes mais de uma, casas em todos os lugares, para todas as épocas do ano. Mas estas coisas não têm capacidade de satisfazer a alma do homem, porque coisas não satisfazem a alma, só uma pessoa, e esta pessoa tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Quarto lugar, presença de Jesus traz perdão. Perdão, verso 5. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Poderemos dizer que o coração deste milagre, o ponto nevrálgico deste milagre, é esta afirmação: filho, uma forma carinhosa, amorosa, paterna, que aproxima Jesus daquele homem. Aliás, é fascinante no ministério de Cristo como Ele buscava se identificar com as pessoas, buscava
se aproximar das pessoas. Aqui o paralítico, o leproso do capítulo 1, verso 40 em diante, leproso era alguém que ninguém queria tocar. Mas o texto diz que Jesus se aproxima, movido de grande compaixão, estende a mão e vai e ultrapassa o limite de qualquer identificação, tocando a carne de um homem leproso. A mão santa do Filho de Deus toca o corpo apodrecido de um leproso. Que coisa fascinante! O coração do texto é esse verso: perdoados estão os teus pecados. Perdão é o maior milagre de Jesus. Traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Há um hino que o nosso coro canta, que diz assim: perdoado, sim, fui perdoado. Você sabe o que é que o perdão traz? Cancela a culpa. Cancela a culpa. Corta esta corrente invisível que nos aprisiona. Há quantas pessoas que estão aprisionadas a ações que fizeram, muitas vezes ninguém sabe o que fizeram. Aquela mulher que há coberto um aborto feito lá na sua juventude, ninguém sabe. A família não sabe, os pais não sabem, e a pessoa arrasta esta culpa, mas o dia que entrega a sua vida a Cristo, ela é plenamente perdoado. A culpa sai, o fardo sai, e a pessoa pode erguer as mãos e dizer: eu estou livre. Perdão. Perdão. Perdoados estão os teus pecados. Olha para mim, amigo. Você não veio aqui por acaso nesta noite. O Senhor conhece o seu coração. Talvez você já tenha ouvido: não tem jeito para você. Você é um caso perdido. E eu preciso dizer que a especialidade de Jesus são os casos perdidos. Os casos perdidos. Talvez você esteja aqui nessa noite somando perdas, somando decepções, somando frustrações. Eu quero lhe dizer, querido ouvinte, que esta noite pode ser um divisor na sua vida. Jesus Cristo perdoa. Perdoa. Você sabe o que é perdão na perspectiva divina? É esquecer. Isaías no capítulo 43, verso 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nós nos lembramos, não é verdade? As experiências dolorosas são as que mais nos marcam. Nós nos lembramos e às vezes somos capazes de fazermos a citação do dia, da hora, da cor da roupa que a pessoa estava quando ela nos deu um grande golpe. Feriu-nos profundamente. Mas com Deus, Ele perdoa. Não se lembra mais. E se você for orar ao Senhor e disser assim: Senhor, você se lembra daquele pecado que eu cometi no dia tal? Eu suspeito, eu estou seguro que Deus diria assim: mas de que é que você está falando mesmo? Ele se esquece. Ele não se lembra dos nossos pecados. Isso é perdão. Ele pode perdoar você, não importando o pecado que você tenha cometido. Se aproprie dessa promessa. Ele disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Por fim, quero lhes dizer que a presença de Jesus traz cura para a alma. Cura para a alma. Eu disse no início da nossa reflexão que o milagre não é o objetivo primário do ministério de Jesus. Ou seja, nem todo mundo doente vai ficar curado.
Nem todo paralítico vai voltar a andar, nem todo cego vai voltar a ver. Há paralíticos que voltaram a andar, cegos que voltaram a ver. Há pessoas cancerosas que foram curadas e há pessoas cancerosas que vieram a óbito. Homens e mulheres tementes a Deus. Ao longo do nosso ministério aqui em Barra do Piraí, quantos casos eu já vi? De um lado, pessoas curadas e de outro, pessoas que morreram. Pessoas tementes a Deus, coristas que cantaram nesse coro e que foram tomados por um câncer e tombaram diante de um câncer. O que eu quero dizer é que a cura física é uma ilustração daquilo que de fato Jesus faz na alma de uma pessoa. No verso 8, Jesus diz o seguinte, porque quando ele diz, perdoados são os teus pecados, alguns que estavam ali, alguns escribas, críticos, arrazoavam em seus corações. E Jesus então disse, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e tomando o leito, logo o leito, eu imagino que ele enrolou aquela maca e pôs debaixo do braço, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Jesus mostrou que assim como ele curou o corpo deste homem, ele pode curar a sua alma. A cura para a alma é a salvação, salvação eterna. Senhoras e senhores, estejamos certos de que esta vida é transitória e passageira. Tem início, tem meio, porque tem fim. E se compreendêssemos bem esta verdade, viveríamos de forma a dar sentido a esta vida temporal. Esta vida temporal, passageira. Senhoras e senhores, o teto é descoberto quando o sentido sublime e sobrenatural das Escrituras é aberto. Aqui o paralítico é levado à presença de Jesus. Seu pecado foi perdoado. Foi chamado de filho. E recebeu a ordem de pegar a sua cama e que ele andasse. Pois quando um homem realmente chega ao conhecimento de Deus, Deus o cura por sua graça de tudo o que ele fez de errado e o chama de filho. E ordena que tome a sua cama, subjugando a carne, e ande por meio de ações que glorifiquem o nome do Senhor. Concluo dizendo, aqueles que querem ser curados por Cristo, devem vir a Ele. Não é suficiente ouvir muito de Cristo, buscar a ajuda daqueles que estão perto de Cristo. Há alguns que nunca poderiam alcançar a Cristo, a menos que fossem ajudados por outros. Mas importa que a pessoa tome uma decisão. Um milagre pode acontecer na sua vida, mas a decisão é sua. Jesus Cristo, uma ocasião disse, no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, disse assim, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. É uma linguagem figurada. O Senhor Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Ali era a porta da igreja de Laodiceia, mas se aplica a porta do seu coração. Você sabe como é que ele bate? De muitas maneiras. Bate através de uma tribulação, bate através de uma tragédia, bate a porta do nosso coração através de um culto de batismo. Você foi convidado, e eu tenho plena certeza de que o Senhor está aqui entre nós, e o Espírito de Deus vai trabalhando o coração, vai personalizando a palavra, de modo tal que a pessoa entende assim: alguém contou a minha vida para o pregador. Sabe o que é isso? É evidência de que o Espírito Santo está traduzindo uma mensagem, aplicando-a à sua necessidade. Mas abrir a porta do coração é decisão pessoal. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Jesus está dizendo: vai ter festa, ceia é festa. E nessa noite, quero lhe convidar a vir a Jesus.